como foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. Vamos lá que eu vou contar sobre isso. Já tem 7 para 8 anos que eu fiz a primeira consagração com a ayahuasca, fiz em São Paulo. E o que acontece? Eu tava numa fase da vida onde eu precisava de algumas mudanças bem sérias, tanto na vida financeira como mental, né, como na vida material. Eu precisava de toda uma mudança. Alguns problemas como ansiedade, depressão, algumas coisas assim. Então, eu descobri alguém que me contou sobre esse chá. E aí eu encontrei um lugar e fui lá eu consagrar, com certeza. Porque eu já estava iniciando no processo de tudo isso, de autoconhecimento, de espiritualidade. E aí eu fui para minha primeira consagração. Eu só tinha experiência com meditação e com reiki. Não tinha, e com mantras, coisas assim. Não tinha uma experiência muito além de tudo isso. E o que acontece? O que aconteceu? Né? Durante, você chega no momento, tem as doses para consagrar, e eu comecei a ter a expansão da consciência. Que o que acontece? A ayahuasca ela começa a abrir os nossos chakras, expande a nossa consciência, abre a nossa pineal e nos traz em contato com algo superior, né? Com algo espiritual muito forte, com uma espiritualidade interna. Então, durante esse processo, eu tive algumas limpezas. Não foi muita limpeza, não foi uma experiência onde eu achava que, tipo, que eu ia morrer, né? Não tive essa sensação. Mas eu tive a sensação de que eu estava renascendo. Renascendo pra vida. Eu sentia que algo estava mudando dentro de mim. E a medicina, ela trabalha de uma forma extremamente grandiosa, né? Trabalha de uma forma muito amorosa, a partir do momento de que você tem abertura para tudo isso, né? Não permitir o seu ego, a sua falta de aceitação entrar no momento do desespero, né? Porque quando começa a expandir, começa a abrir, né, a visão, você começa a ver algumas luzes muito fortes, comecei a ver umas mandalas, umas coisas assim. E ali eu fui pensando assim, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E durante esse processo eu comecei só a pensar que eu fui ali pra mudar a minha vida. E eu dei aceitação de tudo que deveria entrar nesse processo. E aí foi quando eu comecei a ter uma experiência de me ver, né? Eu me via, pra quem entende, sabe do que eu tô falando, né? Eu uma pessoa muito cinza, né? Com uma energia densa, né? Algo não muito materializado, sim algo mais espiritual, como se fosse uma alma. E aí naquele momento eu perguntava assim, o que é isso, né? E aí alguma voz na minha cabeça dizia assim, é o quanto você se oferece de dor, né? É o quanto você se oferece de mágoa, de tristezas, preso a dores. E naquele momento eu comecei a me perdoar. Eu falava assim que passou e eu se via aquele ser que eu sabia que era eu de alguma forma, se iluminando de forma de flores, assim, de natureza, sabe? Renascendo da terra. E ali naquele momento eu senti que eu tinha amor por mim, né? E ali eu compreendia a dimensão que é consagrar a ayahuasca. E a partir desse momento
Eu tive algumas visões com o passado, vidas passadas, né? Eu entrei numa experiência com vidas passadas, que era coisas que acontecia nessa vida que eu não sabia, não tinha entendimento de tudo isso. E a partir daquele momento, eu perdoava o que estava vindo, eu liberava e eu sentia uma dor saindo de mim, sabe? Eu sabia que algo estava mudando, né? E em algum momento você se sente conectado com, com, com as forças divinas, com todos os seres que, não, no fato, você compreende de que uma religião separa, né? E que a espiritualidade, ela une. Então, naquele momento, você entende que tá tudo bem e que tudo é válido, desde que tenha amor, desde que tenha verdade, né? Tudo é válido. E ali eu entendia a importância da natureza, a importância da espiritualidade em nossa vida, a importância da mudança. É. E ali eu começava a vivenciar tudo aquilo. É, claro que não foi um processo assim fácil, como eu estou contando agora, até porque já fazem 8 anos, mas eu lembro como se fosse ontem, porque foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque foi o início de tudo, né? Para mim ali estava sendo o fim de muita coisa, mas depois eu percebi que eu só estava no início e que muita coisa estava por vir, muita mudança, muita, porque não importa, não é só o que importa é o que você vive lá, é o que você faz com tudo aquilo. E é como que você vai mudar a sua vida a partir daquilo. E, e ali eu compreendia que eu tinha que me perdoar, perdoar pessoas que estavam no meu convívio, mas que eu também não era obrigado a conviver com pessoas que me causavam dor, com sentimentos que me causavam dor, né? E ali começou uma mudança na minha vida. Então, depois que eu consagrei a ayahuasca, a minha vida mudou. Da, nossa, não foi da água pro vinho, e sim do vinho pra água, porque a água é pura, né? Então você entende que a água é limpa, então você muda tudo aquilo. E eu acho que o mais maravilhoso de tudo isso é você poder ter uma consciência diferente do que você tinha, né? Que ela expande a sua consciência e você compreende que você é um ser, que você é um ser de alma, que você não é só matéria e que as coisas vão acontecer, tudo é conforme as suas reações. Qual é a forma que você vai olhar quando as coisas chegarem na sua vida, né? Então eu comecei a mudar tudo isso, uma ansiedade que eu tinha no nível muito alto, caiu, que hoje eu não tenho mais. E foi a partir dali, pra mim, muita gente se comenta de que a ayahuasca, uma sessão de ayahuasca, um ritual de ayahuasca, é equivalente a 10 anos de terapia. E pra mim foi basicamente isso. Então, não é algo que é fácil você vivenciar, porque a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Porque existe um preparo, existe um entendimento. E se você tá pronto para mudar a sua vida, né? Naquele momento que eu fui consagrar a primeira vez, eu compreendia que eu estava pronto e que não dava mais para viver da forma que se vivia. E aí eu fui em busca de tudo isso e a minha vida se transformou de uma forma inimaginável, que hoje eu não imaginaria que ela estaria desse jeito, né? Assim, tão com tanta mudança, né? Então, a ayahuasca ela é um amor. Ela só te dá consciência de amor. Você entende que ela é Deus puro, é o que chamamos de Deus, né? A forma em que nós vemos Deus, que não briga com você, mas te traz consciência de que Deus não vai te culpar, não vai te criticar.
Ele só quer que você mude, transforme a sua vida e que você não faça mais conforme são os seus erros, né? As suas ações, que é isso que importa, né? E você só vai passar pelo que tem que passar, dependendo daquilo que você fez, do que você disse e do que você pensou. Então, você começa a compreender muita coisa, assim, e foi uma experiência que, quando você chega no espaço, que tá todo mundo ali dançando, as pessoas dançam, as pessoas sentem uma emoção, você olha e fala, que coisa linda, né? Porque é um sentimento, é um sentimento que você sente, mas daí depois você começa a entender que o propósito da ayahuasca, ele é 100% terapêutico, né? Não é se usado de forma recreativa, tem que ter muito cuidado, respeito pela medicina e entender o seu limite. Nós precisamos compreender os nossos limites. Nós não estamos aqui para mudar assim de uma forma que eu vou tomar uma garrafa para mudar toda a minha vida. E não, você vai tomar uma garrafa e você pode ir de arrasta. Você pode ir de arrasta porque realmente pode fazer muito mal. E porque você vai ter uma consciência que você não vive ela no dia a dia durante aquele processo. Mas é algo que pode transformar a sua vida, mas vá de coração aberto. Quando você for consagrar, vai de coração aberto, vai, sente se você está pronto para tomar. Mas entenda se é a necessidade de se tomar que você está pronto para tomar ou se você não vai pelo seu medo, né? Mas também não vai com muito medo porque pode atrapalhar durante o processo. Mas vai com respeito. Chega lá, consagra assim, consagra a medicina com o coração aberto e diga: eu tô pronto para vivenciar o que eu tenho que vivenciar nesse momento, né? Porque ela vai te trazer o que é necessário e você só vê aquilo que você aguenta. É aquilo que a medicina sabe que você tá pronto para ver e que é isso que vai mudar a sua vida no momento presente. Só que a ayahuasca, ela não é milagre. Ela pode te mostrar as coisas, você vivenciar tudo aquilo e dizer eu não quero mudar. E você não vai mudar. Ela não interfere no seu livre-arbítrio, sabe? Você não é obrigado a mudar, mas você vai estar passando pelo seu processo durante o tempo que a medicina começar a agir durante o seu corpo e na sua mente. Então, não é milagre, é aceitação. É só uma forma de você receber algo e, e aquilo ali vai transformar a sua vida, ou não. Porque você pode simplesmente não querer mudar, mas você vai ter consciência, uma consciência diferente do que você tá vendo e não mudar, e tá tudo bem, né? Mas não fique buscando só pra dizer que consagra, porque é algo muito sério. Você mexe com a sua mentalidade. Isso tem que ter no máximo, o máximo de respeito possível, sabe? Cuidado, cautela. Quando você for consagrar ayahuasca, busque o lugar, busque pessoas que consagram nesse lugar, sabe? Como que eles tratam a medicina, da onde vem essa medicina. Porque hoje nós precisamos olhar com respeito diante de tudo isso e ter cautela no meio de tudo isso, porque hoje está se crescendo cada vez mais. Então, conforme as coisas vão crescendo, o ganho financeiramente é muito rápido. E aí nós precisamos olhar com cuidado diante de tudo isso, para ver se o lugar não está fazendo só por dinheiro, sabe? Ou é simplesmente um vício. A medicina vicia? Não. A medicina não vicia, mas você faz dela a sua muleta, sabe? Porque ela limpa a sua energia, ela te deixa bem ali por um período de tempo. Então, você precisa entender se você tá indo para mudar ou se você só tá indo para
ficar bem por um tempinho e depois você vai lá e consagra de novo, sabe? Existe isso. O que que você tá fazendo de tudo isso, né? Então, vá com respeito, vá com cautela, porque é maravilhoso, mas se você não sente no coração, não vá. Não vá porque pode não ser o seu momento. Até como eu disse, a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. E tá tudo bem. Quem consagra não é melhor que o outro, sabe? Só tem um caminho de cura diferente, né? Você pode encontrar a sua cura em alguma religião, você pode encontrar a sua cura em alguma terapia, você pode encontrar algo totalmente diferente. Então, para mim, foi uma experiência magnífica, mas hoje eu consagro com muito menos frequência. Eu fiz uma frequência maior no início, porque eu precisava compreender, vivenciar e passar por algumas situações na minha vida onde aquilo ali eu buscava. Só que depois de um tempo, isso já fazem 8 anos, 7 a 8 anos. Então, é, e aí, tipo, depois que eu vim, o tempo veio se passando, eu comecei a diminuir a frequência. Hoje eu tomo 2 vezes por ano, 1 vez por ano, né? Porque eu vou quando eu tô com vontade, quando eu sinto no meu coração. Porque é algo terapêutico, né? É uma medicina que vai trabalhar uma terapia com você. É basicamente isso, é uma terapia do consciente. E você não precisa ficar indo buscar para estar no meio, né, para fazer amizade com a galera, para estar envolvido com tudo aquilo, porque não há necessidade. Até porque isso só prova para você algo que só você precisa sentir, né, que é o seu ego precisando de afirmação dos outros, né, precisa estar no meio de tudo aquilo, porque hoje virou festa. Em alguns lugares virou uma festa, as pessoas não estão indo em busca de cura, e sim daquele momento, sabe, de vivenciar tudo aquilo. Quando eu consagro a ayahuasca, eu vou em busca de algo, sabe? Eu vou com o coração aberto para curar algo. Não vou pra só, eu vou porque é maravilhoso, eu vou dançar, vou curtir, vou ver coisas boas. Depois de passar por coisas pela peia, né? Você passa pela peia e no final você consegue chegar num lugar bom. E é isso. Então isso pra mim não é o suficiente. Porque o que que me curou? Eu quero sentir o que vai me curar. O que a medicina vai me trazer e que eu posso transformar a minha vida. Você entende? Eu tô para transformar, para evoluir. Evoluir as minhas emoções, evoluir os meus pensamentos. Então é basicamente isso, tá? Essa é o que eu entendo e como foi a minha experiência, né? Eu tive várias outras experiências, umas muito boas e outras nada boas. Mas por isso que eu digo vá com respeito. Vá de coração aberto. Se você pensa em ir, vá de coração aberto. Pesquise muito. Não vá com pressa. Se programe, sabe? Se entenda no momento que você está na sua vida. Organize tudo aquilo e vá. E aí as coisas vão mudar para sua vida. E se não, tá tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos aqui todos caminhando para uma vida melhor, para um sentimento melhor, né? Para viver melhor, sem mágoas, sem traumas, sem dores. E é isso que importa. Você consegue me entender? Então é isso. Gratidão por esse momento e vou voltar com outro vídeo com mais notícias maravilhosas para vocês. Gratidão.